O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, já pedindo licença e convidando você para assistir o programa Estação Saúde de hoje com a gente. Hoje nós conversaremos sobre cirurgia das mamas, né? As mulheres que estão aí de plantão, quem já não pensou, né, em fazer, seja reduzir, seja colocar, e tem até os homens que procuram por esse tipo de cirurgia também. Para conversar um pouco mais sobre o assunto, eu estou recebendo aqui nos estúdios o cirurgião plástico, o Dr. Luiz Fernando Del Piso. Doutor, seja bem-vindo ao Estação Saúde mais uma vez. Obrigado, Gabriela, telespectadores, vamos lá. Então, doutor, para quem está em casa entender um pouquinho, essa questão das próteses, a gente sabe que há uma grande procura, né? Seja, não sei, na realidade do doutor, se é mais para colocar ou mais para reduzir. A cirurgia de mama, né, na verdade, existe basicamente 3 cirurgias, né? A colocação de prótese para aumentar, a cirurgia de mama para diminuir a mama, que é a mastoplastia redutora, e a cirurgia de mama para levantar a mama, para aquelas pacientes que depois de amamentação ou depois de perda de peso, hoje acontece muito depois da cirurgia bariátrica, elas ficam com flacidez mamária e querem não aumentar nem diminuir, mas suspender. São as cirurgias do conjunto das cirurgias de mama, são as cirurgias mais procuradas. E entre essas 3, a prótese, né, é a cirurgia que tem mais procura, que aumenta ano a ano. O Brasil é o segundo país, depois dos Estados Unidos, que mais coloca prótese de silicone na mama. Então tem bastante procura. E em relação às próteses, então, falando um pouquinho sobre elas, tem uma idade mínima e uma idade máxima, doutor, para colocar? Essa é a idade mínima, né? Se considera hoje que 3 anos depois da primeira menstruação, a menina está apta a colocar uma prótese, né? O problema é que hoje a menstruação, quando é muito nova, 12 anos, 11 anos, às vezes 15, 16 anos, às vezes fisicamente a menina, a adolescente tem idade para colocar, mas às vezes não tem cabeça, né? Então isso tem que ser uma coisa que tem bem avaliado, conversado com a mãe, ver se não é um modismo, se não é porque a amiga colocou, eu também quero, tal. Mas fisicamente, cronologicamente, 3 anos depois da primeira menstruação. Eu evito operar pacientes com menos de 17 anos, que eu acho que já está mais formado. Idade máxima para cirurgia de mama não tem. Depende mais da saúde da paciente, né? E às vezes, eu já operei pacientes 65, 70, 75 anos, não por estética, mas que tem mamas muito volumosas, que dá dor nas costas, dificulta a postura, né? Então a idade não é um impeditivo, mas sim a condição é uma cirurgia, né? Sim. Todas têm que ter exames normais, saúde, etc. Sendo uma paciente saudável, não tem idade limite superior. Certo. Doutor, a troca das próteses, isso ainda existe? Há alguma coisa mais moderna? Porque antigamente falava-se a cada 5, a cada 10 anos tem que trocar. Como é que funciona hoje? O que acontece? Assim, a prótese começou a ser colocada em 1968, 50 anos hoje em dia. E é evidente, como tudo na medicina, ela passou por uma evolução, né? O que acontecia? As próteses mais antigas, o silicone era mais líquido e essas próteses eram mais porosas, elas eram mais frágeis. E o que acontecia? O silicone, com o tempo, ele vazava. Então se dizia assim, com 10, no máximo 12 anos, tu tem que trocar essa prótese, né? As próteses mais modernas, que são, o silicone é mais um líquido, é uma gelatina, é bem espessa, é um gel de silicone. E o envoltório, o invólucro da prótese é muito mais resistente, então ela é mais natural e mais resistente. Então, hoje em dia, a gente considera que não tem mais prazo de validade. Tu vai acompanhar a mama normal, fazendo mamografia, fazendo ultrassom, enquanto a prótese estiver bem, ela vai ficar ali indefinidamente, né? As marcas boas de prótese, as melhores são americanas, de firmas grandes, eles te dão uma garantia vitalícia. O resto da vida, se tu tiver algum problema de ruptura da prótese, eles dão uma prótese nova, né? Por quê? Porque normalmente elas são muito mais seguras do que eram antigamente. Não tem mais isso, completou 10 anos, tem que trocar. O que tu tem é que acompanhar a mama, não só por causa da prótese, por causa da própria saúde da mama, né? Doutor, e em relação a... Depois que colocou a mama, quanto tempo de recuperação? Que eu acho que é uma grande dúvida das mulheres por causa de filhos, vida cotidiana, dirigir... Tá. Eu vou aproveitar, então vou estender um pouquinho essa tua pergunta, né? Tá. Existem as pacientes que só colocam a prótese, tá? Basicamente, a prótese ela aumenta a mama, mas tu não pode ter flacidez de pele. Porque se tu tem flacidez de pele e bota uma prótese mais peso, a tendência dessa flacidez é aumentar. Então, quando só se coloca a prótese, se faz uma incisão
muito pequena, tá? É uma cirurgia rápida, uma cirurgia com anestesia normalmente local, com sedação. É uma cirurgia que 2, 3 horas depois tu estás em casa, que tu vai usar um sutiã por 30 dias e vai ficar 30 dias sem fazer atividade física pesada. Mas atividades normais do dia a dia, andar, caminhar, trabalhar, dirigir, depende do trabalho, 7 a 10 dias depois da cirurgia, né? Essa é a cirurgia de prótese, exclusivamente. Quando, hoje em dia, às vezes a gente tira o excesso de pele e na mesma hora coloca uma prótese. É uma cirurgia muito comum hoje em dia. Para quê? Para aquela paciente que tem a mama muito mole, ou depois da gestação tem muita flacidez, que quer mais colo, que hoje é uma coisa que as pessoas querem muito. Então a prótese, as pessoas falam assim, vamos diminuir a mama, vamos colocar uma prótese que a mama não cai mais. Isso não existe, tá? O que faz a mama cair é a pele, a idade, mas com a prótese, a consistência da mama fica melhor. Mas não é uma cirurgia de prótese, foi tirado pele e colocado uma prótese. Essa cirurgia, 30 dias sem levantar o braço alto, sem movimentar demais, sem dirigir 30 dias. Essa é uma cirurgia que tem porque ela tem mais corte, ela tem mais incisão, ela precisa um pouco mais de cuidado, fica internado um dia, muito segura, mas é uma cirurgia de porte maior. Essa é a cirurgia que tem que ficar 30 dias sem levantar o braço. Então existe uma diferença entre a cirurgia só de prótese e a cirurgia de mama, que retira a pele, que pode diminuir uma mama e na mesma hora se coloca uma prótese. Certo. Doutor, em relação a tamanhos, que a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que às vezes quer algo que o corpo não suporta, né? Isso ainda acontece, doutor, ou não? Diminuiu, sabe? Quando começou essa onda da prótese, as pessoas queriam próteses muito grandes, né? Se espelhavam, porque as artistas colocavam prótese grande e tal, e queriam próteses grandes, né? E não é assim, né? É assim, ó, a mama é sustentada pela pele. A mama não tem músculo, não tem osso. Então o que sustenta a mama é a pele. E se tu botar muito peso na mama, o que acontece? A mama vai cair. Então aquelas pacientes que colocavam próteses muito grandes, a mama caía mais, né? Então hoje a gente tende a aconselhar as pacientes a botar próteses menores. Mas basicamente assim, ela tem que ser proporcional ao corpo, então não existe uma medida, às vezes é muito comum dizer, minha amiga colocou 300, eu quero 300. Não, foi bom para ela, pode não ser bom para outra pessoa. Então a gente procura deixar proporcional ao corpo, né, que não fique um exagero, tentar atender o desejo do paciente, mas tentar explicar, olha, se botar muito grande não vai ficar legal, tu vai perder o resultado mais cedo. E principalmente eu preciso de espaço para colocar a prótese, né? Então não dá assim a pessoa assim que não tem nada, que é magrinha, colocar uma prótese 400, isso não existe, né? Então existe um limite, né, de tamanho. E eu sempre procuro aconselhar para deixar uma coisa proporcional ao corpo, mais ou menos o mesmo manequim que tu tem, tá? Só que com uma mama de uma forma melhor, um pouquinho maior, né? Não mudanças radicais. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta daqui a pouco. Fica aí ligadinho com a gente.